bem-vindos a mais uma aula do YouTube com a turma do primeiro, segundo e terceiro ano do Colégio Foch. Bom, pessoal, como nós estamos ainda na pandemia, temos que gravar essas aulas no YouTube, pedir para vocês fazerem o cartãozinho relacionado ao nosso mapa conceitual sobre o medo, mas não foi possível você estar passando para mim por WhatsApp, porque a turminha do primeiro e o segundo ainda são menores. E aí vai ficar uma coisa mais complicada para a vidinha de vocês. Então, quando nós voltarmos, a gente finaliza isso no mapa conceitual bem grandão na nossa sala de aula. Por enquanto, eu coloquei relacionado ao medo que eu tenho e ao medo que a maioria das pessoas sentem. Então, eu vou fazer um mapa como se fosse meu, como se fosse o meu mapa. Então, vamos lá. Medo dos pais não me buscarem na escola, da nota ruim, medo de errar, medo da matemática, medo de responder errado, ser aceito no grupo, família decepcionada, perder amigos, medo da professora, medo dos desafios da vida, medo do professor não me entender, não ser inteligente. Então, esses são os nossos medos no dia a dia, tanto na sociedade, como em casa, como na escola. E como eu passei no primeiro vídeo para vocês, aquela musiquinha do desafiar o medo, eu saber até o limite de eu desafiar o meu medo, como eu passei aquele filminho, sobre para que ter tanto medo assim, e passei para vocês que a gente tem que se apoiar numa pessoa que gosta, que ama, ou numa fé religiosa, ou qualquer outra coisa que eu confie para combater esse medo. Vamos encerrar o medo aqui então, falando sobre como enfrentar os medos. Falar que não gosta. Eu tenho medo de sair na chuva quando está muito forte. Então eu vou conversar que eu não gosto, que por isso eu tenho medo. E aí nós vamos trabalhar. Não, mas eu tenho que ir, a chuva não vai fazer nada, ela não vai me cortar, não tem nada o que acontecer para poder eu desafiar esse meu medo. Ser melhor com um amigo, eu só vou ser aceito no grupo se eu for um bom aluno, uma boa amiga, um bom amigo. Estudar mais para sentir seguro. Eu tirei nota baixa, mas será que eu estudei o suficiente? Será que eu estou estudando bem? Aprender com os erros. Então, se eu errei e aí gerou esse medo de perder amigos ou outras coisas que acontecem na nossa vida, eu vou tentar conversar, eu vou tentar aprender com o meu erro para eu sempre estar melhorando. Prestar atenção na aula. Se eu prestar atenção na aula, eu não vou ficar ruim em matemática. Se eu parar de fazer bagunça na sala de aula, eu vou ser uma boa aluna. Respeitar as pessoas e cumprir as regras. Então eu tenho que respeitar as pessoas para eu cumprir melhor as minhas regras, e nisso eu não preciso ter medo do professor, medo do pai com a mãe, medo da avó, porque se eu dei o respeito, eu também vou ser respeitada. Pedir ajuda para os pais e professores. Então, se eu estou com medo de atravessar a rua, eu vou pedir ajuda para um pai, para uma mãe, para alguém responsável, para eu estar aprendendo a atravessar a rua e perder esse medo. Medo do professor. Pra que medo do professor? Vou conversar com ele. Olha, professor, quando você explica essa matéria, eu fico com um pouquinho de medo ou vergonha de falar. E aí tudo com conversa a gente resolve. Bom, aqui nas aulas do YouTube nós vamos acabar, encerrar com essas aulas sobre os medos. Nesse ponto. E aí depois, quando a gente voltar para a sala de aula, a gente tenta fazer esse mapa conceitual com a sala toda, tudo bem? Então agora nós vamos voltar aqui para nossa ilha dos sentimentos. O que é a nossa ilha dos sentimentos? Deixa eu voltar aqui, que daqui a pouco eu vou pôr uma musiquinha. A ilha dos sentimentos, nós vamos trabalhar agora, a partir dessa semana, não vai ser todo dia. Vai ser, no caso, hoje, essa gravação do YouTube, e depois na outra semana nós vamos terminar falando do amor. Eu vou começar a fazer uma historinha do amor para vocês. Existe uma ilha que é a ilha dos sentimentos. É como se fosse o nosso coração. E lá está o amor. E o amor estava lá e sabia que ia ser afundada essa ilha, e aí ele acaba morrendo lá nessa ilha. O que aconteceu?
E veio um barquinho da tristeza, e navegando, navegando, navegando a tristeza, e o amor falou, me leva com você, tristeza. Aí ela falou, não, eu não posso, se eu levar você comigo, eu vou te deixar mais triste, eu prefiro ficar sozinha, eu tô chorando demais, eu prefiro ficar só. E aí foi embora o barco da tristeza. E aí veio o barco da alegria. E a alegria veio toda contente, pulando e saltando as ondas, e o amor falando, me leva com você, senão eu vou afundar. Aí a alegria falou assim, não, eu estou muito deslumbrante de alegria, eu não posso dividir nada com ninguém agora. E foi embora o barco da alegria. E aí depois, o que aconteceu? Veio o barco da riqueza. E aí o amor, me leva com você, riqueza, eu vou afundar aqui. A riqueza falou assim, não, o meu barco é cheio de ouro, cheio de coisas preciosas, e eu vou colocar você aqui comigo, aí você vai sumir com alguma coisa capaz. E foi embora o barco da riqueza. E aí veio o barco da vaidade, navegando e navegando, e tentou ir embora o amor. Me espera, por favor, me leva com você. Aí a vaidade falou assim, não, capaz, eu sou muito linda e eu não posso levar ninguém comigo, senão você vai pegar minha beleza. Tô cheio de coisas bonitas aqui nesse barco. E aí a vaidade foi embora também. Tadinho do amor. Aí o amor ficou pensando, nossa, meu Deus, e agora? Eu estou sozinho. E aí o amor estava lá, sozinho lá, pensando, nossa, agora eu não vou com ninguém, eu vou ficar afundado aqui na ilha. Aí veio o barco do tempo. E aí o tempo acenou assim, ó, amor! Aí o amor veio todo feliz e entrou no barco do tempo. E aqui ele ficou no barco aqui do tempo. O tempo falou assim, eu vim buscar você e vou tirar você daí, você não vai afundar. E aí de repente apareceu o barco da sabedoria. E aí o amor entendeu que ele usou a sabedoria na hora certa. Por que ele usou? Ele esperou o tempo da hora de agir o amor, o tempo que o amor tem que agir no coração das pessoas. E aí ele usou o quê? A sabedoria, o pensamento dele. E eu vou passar uma musiquinha para vocês, bem rapidinha. Nós vamos encerrar com a musiquinha e terminar sobre o amor na próxima aula do nosso YouTube, semana que vem. Vamos ver a musiquinha agora? Vamos ouvir? Então vamos lá. Deixa eu colocar para vocês, deixa eu pôr aqui. O tempo, ainda dá tempo pra tanto amor. Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto amor.